Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs. Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa tarde um estudo sobre Mical, né? E no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, vai contar a história de Mical. Mical era uma das filhas de Saul, que foi dada a Davi em casamento, como uma forma de recompensa que o rei Saul pediu a Davi. Na verdade, o rei Saul ele estava com o coração cheio de ciúmes de Davi, porque Davi, cada dia que ele ganhava as batalhas, ele se tornava mais adorado pelo povo, e isso incitou no coração de Saul uma inveja, um ciúmes, né? Então ele sempre estava tramando tirar a vida de Davi. E aí, quando ele soube que Mical amava Davi, que estava apaixonada por Davi, ele pensou em fazer uma armadilha para Davi, falando: olha, Davi, se você me trouxer 100 prepúcios dos filisteus, eu vou te dar a minha filha Mical em casamento. E como se isso, assim, propagando que isso seria um privilégio para ele, né? Ser o genro do rei, né? Então seria uma honra para Davi. E Davi assim o fez. Aliás, em vez de trazer 100, ele trouxe 200. E isso só piorou a ira de Saul contra Davi. Porque além da filha amar a Davi, Davi ainda ficou muito mais honrado, muito mais conhecido. E assim por diante foi acontecendo, que Davi ficava mais e mais conhecido do povo, adorado do povo. Mais tarde, a Bíblia vai dizer que Saul, querendo matar Davi, preparou uma emboscada de matar Davi na tenda, à noite. E Mical ficou sabendo da intenção do pai, dessa cilada que o pai tinha preparado para Davi, e ela ajudou Davi a fugir. Mas o detalhe é que ela não fugiu junto com Davi. Ela preferiu ficar. Ela não quis abrir mão daquela vida que ela tinha, né, de princesa, filha do rei, das mordomias que ela tinha, para se tornar uma fugitiva junto com Davi. Porque Davi, a partir de então, ele passou a ser um fugitivo. Ele ficou vivendo em cavernas, se escondendo de Saul, né, procurando sempre se safar das armadilhas que Saul preparava contra ele, né? Então Mical, depois de um bom tempo, ela foi até dada a um outro homem pelo rei Saul, para se casar com essa outra pessoa, mesmo que ela fosse casada com Davi. Mas isso foi questão assim, passou um bom tempo que Davi ficou escondido. E por todo esse longo tempo, ela ficou afastada de Davi, né? E ela foi dada em casamento para um outro homem. Mais tarde, quando o rei Saul morreu e Davi se tornou rei, ele pediu que Mical, que era a sua primeira esposa, fosse restituída a ele. E assim aconteceu. Só que lá no livro de 2 Samuel 5, no 20, vai falar que quando Davi chegou na cidade, trazendo a arca da aliança que ele tinha recuperado, ele veio salmodiando, cantando ao Senhor, adorando, louvando, né? E Mical
não se misturou com aquele povo, não se misturou com Davi. Ela ficou da janela, a Bíblia diz que ela estava na janela observando, e dentro do seu coração ela criticou Davi por aquela atitude, né? Onde já se viu um rei naquela postura, ter aquele comportamento, ficar no meio dos servos, das servas, se expondo. Talvez no coração dela, por ciúmes, talvez por feridas passadas, pelo um sentimento de abandono do passado, de traição, de rejeição. Ela abriu essa brecha no coração dela e criticou Davi. E Mical, ela não pôde ter filhos. E filhos era uma questão de honra, principalmente para o filho do rei, né, que seria o descendente, o herdeiro do trono naquela época. Mas Mical, por conta das feridas, dos traumas passados, ela criou uma cegueira espiritual, ela criou um bloqueio, ela não conseguia enxergar o poder da adoração. E ao contrário, aquela adoração de Davi, aquele louvor, aquela questão de Davi estar ali dando graças a Deus, né, dançando na presença do Senhor, incomodou de tal maneira Mical, porque Mical era rancorosa, Mical estava cheio de mágoas, de feridas do passado. E a questão que eu trago hoje para a nossa vida, um pensamento, que muitas vezes os nossos traumas do passado, as coisas que nós não resolvemos, as feridas, elas ficam aqui dentro de nós. E nós julgamos muitas vezes as atitudes das outras pessoas. Muitas vezes nós julgamos sem saber, nós criticamos as pessoas. Será que nós também não estamos com uma cegueira espiritual, assim como Mical, que nos impede de adorarmos o Senhor como Ele merece? Será que por questões, situações, aflições, coisas que nós passamos na nossa vida, não nos tirou do foco de adoração, do foco de sermos boas esposas, amáveis, companheiras? Porque essa passagem também, essa história demonstra que Mical não foi uma esposa companheira. Talvez se ela tivesse acompanhado Davi desde o início, teria evitado de Davi ter arrumado outras mulheres no meio do caminho. Até mesmo, quem sabe, de ter se envolvido com Betseba. Então, assim, são uma série de coisas para nós refletirmos, né? Mas o foco principal é que Mical, ela, por conta de coisas que ela passou no passado, ela criou uma mágoa, um trauma no coração, um rancor, e isso gerou uma cegueira espiritual no campo da adoração. E além disso, além dela criar isso dentro do coração dela, ela ainda julgou e apontou Davi. Como pode o rei se comportar dessa maneira? Como se o rei tivesse que ser, fosse melhor, como se o rei tivesse que ser soberbo, né? Então, assim, e Davi disse com tanta humildade: eu estava adorando a Deus, eu estava louvando a Deus. Então, que nós possamos tirar toda a cegueira espiritual da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, e que nós não sejamos como Mical. Ao contrário, que nós possamos curar os nossos traumas. Se há algo que tem nos cegado, que nós possamos declarar diante de Deus e pedir para Deus, para Ele tirar de nós. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, assim como Davi, entrar na presença dele, salmodiando, cantando, dançando alegremente, porque é um privilégio para nós servirmos ao nosso Deus e não agirmos como Mical. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.